Graças a paz, meu nome é Ivanildo. Vamos falar um pouco acerca de teologia. Teologia é a união de duas palavras gregas, theos, que significa Deus, e logia, derivada de logos, que significa palavra, discurso. Daí vem a palavra lógica, que é a argumentação organizada do discurso. Teologia significa estudar acerca de Deus, ou estudar a revelação de Deus, a Sagrada Escritura. Há pelo menos 5 áreas da teologia. A mais conhecida, que é a teologia sistemática, é a forma de estudar doutrinas bíblicas por um sistema de temas. Há a teologia histórica, a teologia bíblica, a teologia exegética e a teologia prática. Vamos falar um pouco mais acerca de cada uma delas. A teologia sistemática ela é mais filosófica, argumentativa. Há uma área da teologia sistemática chamada apologética, que vai dialogar com as filosofias e as religiões comparadas. E é o braço da teologia que vai também dialogar com as ciências. Há o ramo da teologia chamado teologia histórica. Esta trata acerca dos momentos, dos principais períodos e momentos da história, os eventos da história da igreja, o período em que foi confessionados os credos, as confissões e como as discussões doutrinárias foram evoluindo ao longo da história da igreja e como surgiram também as diversas religiões e correntes teológicas e doutrinárias e religiosas. Há o ramo da teologia chamado teologia bíblica. Esse vai trabalhar as doutrinas dentro do cânon da Escritura. Por exemplo, como uma doutrina era entendida no Antigo Testamento, no período do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, como aquele entendimento doutrinário evoluiu no período dos profetas e como aquele entendimento chegou aos dias dos apóstolos, como os apóstolos entenderam uma doutrina, um tema da Escritura. É o ramo da teologia que vai examinar a progressividade da revelação, como as doutrinas foram evoluindo dentro do período bíblico. Há um ramo da teologia chamada teologia exegética. Esse vai trabalhar com interpretação de textos. Dentro desse ramo, há a hermenêutica e a própria exegese, extraindo o texto, considerando o contexto bíblico, histórico, cultural, social, político, geográfico, os gêneros literários, as línguas bíblicas, hebraico, o Antigo Testamento, e grego, o Novo Testamento. A manuscritologia, que é o estudo dos manuscritos, as gramáticas, o estudo gramatical também, as características das línguas bíblicas. Este ramo vai trabalhar com interpretação de texto, visando a compreensão do autor, dos destinatários, o contexto que eles viveram e o que motivou o escritor a escrever aquele texto, como aquela mensagem foi entendida pelos seus ouvintes originais, os seus ouvintes primários. Há um ramo da teologia que é mais simples, é chamado de teologia prática. Esse vai tratar acerca das liturgias, da pregação, do discipulado, de missões, da evangelização e da própria eclesiologia. Eclésia é a palavra igreja. Elogia é o estudo acerca da igreja, a administração da igreja, os ofícios da igreja. Em breve nós falaremos um pouco mais acerca de cada ramo da teologia e traremos também indicações de leituras.
Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus.